Muito bem, muito boa noite. Hoje, dia 10 de maio de 2024, às 19 horas. Estamos aqui hoje na live do projeto do Núcleo de Pesquisa em Arte e Psicanálise do Núcleo Cinema. Hoje aqui vamos conversar com a cineasta Fernanda Varelli sobre o seu documentário A Loucura Entre Nós. A Loucura Entre Nós, um documentário potente, né? Um documentário essencial, importantíssimo para quem é da área, também para quem não é da área. E vamos conversar com a Fernanda, que vai nos contar sobre o seu filme, né? Essa live faz parte do projeto da SPO, Sociedade Psicanalítica Online, onde a gente sempre tem um convidado sobre o qual a gente fala sobre um filme, né? E dessa vez é uma live bastante especial, porque nós vamos ter a própria cineasta, né, falando sobre a sua obra. Das outras vezes nós tivemos convidados da área falando sobre as interpretações, né? Falamos com o Rafael Tenório sobre o Beleza Americano, depois falamos sobre o Precisamos Falar com Kevin, com a Jane Haddad, e agora vamos ter o prazer de ouvir a própria Fernanda falando sobre o seu documentário, né? As pessoas estão aí chegando. Olá, Nath. Olá, Carolina. As pessoas estão aí chegando. Enquanto isso, eu vou dar aqui alguns recadinhos da SPO para vocês, né? A SPO que está aí promovendo alguns mini cursos. Vocês me escutam bem? Vocês podem sinalizar aqui no chat, por favor, se vocês me escutam bem. Olá, Carolina. Olá. Me sinalizem pelo chat, por favor, se vocês me escutam. E sim, o áudio chega bem, então muito obrigado pelo retorno, Nath. Sim, então vou prosseguir aqui com alguns recadinhos enquanto as pessoas chegam. A SPO vai estar aí promovendo alguns mini cursos agora no mês de maio, né? Então vou pegar a minha colinha aqui para dizer todos eles, para não esquecer de nenhum, né? Vamos ter aí com a Thaís Bolognini Maia o minicurso que se chama 5 em 5, uma releitura dos 5 casos clínicos de Freud e a importância deles para a clínica psicanalítica em 5 aulas, né? Muito interessante e muito importante. Com a Renata Wirtman nós vamos ter o minicurso sobre autismo, né? Diagnóstico e manejo clínico na psicanálise. Com o Daniel Gostaltas nós vamos ter o minicurso Desafios da Clínica das Psicoses, tema aqui abordado aí no documentário, né? A questão da psicose, da loucura. O diagnóstico psicanalítico e a direção do tratamento com Eduardo Amaral. A Sociedade Psicanalítica acabou de entrar aqui, seja muito bem-vindo. Eu que vos falo, vou ministrar o minicurso sobre os 4 conceitos fundamentais da psicanálise: inconsciente, repetição, pulsão e transferência. Assunto esse basal, né, para a nossa clínica, para a nossa prática, e que Lacan abordou de maneira magistral aí no seminário 11. E também gostaria de falar para vocês que agora, no mês de maio, na partir da segunda quinzena, estará de volta o projeto que eu coordeno, chamado Quintas com Freud. Do que se trata o Quintas com Freud? São leituras das conferências introdutórias. Nós fizemos todo o percurso das conferências introdutórias e agora nós vamos fazer as novas conferências introdutórias, né? Mas não é uma leitura qualquer, vamos dizer assim, né? É uma imersão, seria como se vocês estivessem ali no auditório escutando o Freud proferir aí suas conferências, né? Então esses são os nossos projetos, né? Agora para maio, né? E
Sem mais delongas, eu gostaria de começar aqui a nossa live, né, a live dessa noite, fazendo uma citação de Lacan do texto Formulações sobre a Causalidade Psíquica, que pontuo que tem muito a ver com o que nós vamos conversar com a Fernanda. Eu cito o Dr. Lacan, que nos diz que o risco da loucura se mede pela própria atração das identificações em que o homem engaja simultaneamente sua verdade e seu ser. Assim, longe de a loucura ser um fato contingente das fragilidades de seu organismo, ela é a virtualidade permanente de uma falha aberta em sua essência. Longe de ser para a liberdade um insulto, ela é sua mais fiel companheira e acompanha seu movimento como uma sombra. E o ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem a loucura, como não seria o ser do homem se não trouxesse em si a loucura como limite de sua liberdade. E para romper essa colocação severa com o humor de nossa juventude, é realmente verdade que, como escrevêramos numa fórmula lapidar na parede de nossa sala de plantão, não fica louco quem quer. Estamos agora em Salvador, Bahia. Um ferrolho de portão se abre e somos convidados a entrar no Hospital Juliano Moreira. Estamos no lado de uma grade, estamos de um lado de uma grade, local que parece seguro. Estamos observando, somente observando. Do outro lado da grade passam os internos, pessoas segregadas, pessoas isoladas da sociedade. Percebemos que estamos em um hospital e este é um hospital psiquiátrico. É nesse ambiente, pessoal, que a cineasta Fernanda Varelli posiciona a sua câmera e também nos posiciona, nos coloca nessa posição de observadores. E ela nos convida a conhecer aquelas pessoas. Ela nos convida com sua câmera a interagirmos com essas pessoas, diria que de uma maneira quase íntima. Acabamos nos tornando íntimos dessas pessoas no decorrer da projeção de seu filme. Hoje, passados alguns anos do lançamento do seu filme, eu convidei a própria Fernanda para nos dar o seu testemunho, para nos dar o seu depoimento, para nos dar o seu olhar sobre tudo isso que ela viu e interagiu durante um período de 4 anos. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui a Fernanda Varelli, Marcelo Veras, muito boa noite, Henrique Souza, Tatiana, o Marcelo está aqui. Eu vou convidar a Fernanda já aqui para entrar ao vivo com Fernanda Varelli. Vou entrar. Não sei se está funcionando. Está funcionando. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Muito bem-vinda aqui ao nosso projeto aqui da SPO, né, o Ramo Cinema. E é uma satisfação, só situar aqui, gente, a Fernanda está há 5 horas no fuso horário, então, né, é um esforço aí muito grande, né? Eu agradeço muito o seu aceite, né?
esse encontro nosso que se deu por causa do seu filme, né? Contar os bastidores aqui, eu estava atrás do filme para poder apresentar num seminário sobre o Seminário 11, a respeito da função escópica. Procurei o Marcelo Veras, que tá por aqui, e ele me deu o seu contato. E daí surgiu a nossa ideia, e aqui estamos depois de alguns contratempos, né? Finalmente estamos aqui. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de te agradecer imensamente pelo convite. É a minha primeira live, é a primeira live que eu faço na minha vida. Que E eu posso dizer que eu estou com um marcante! pouquinho de borboletas no estômago. Mas o que seria o que seria da arte se não fossem as borboletas no estômago, né? A gente sempre sente, né? Eu confesso que também fico. Na verdade, o meu filme, eu amo ele. Eu adoro esse filme, eu tenho orgulho dele. Mas por muito tempo eu achei que o trabalho que Marcelo fazia era muito melhor do que o que eu podia fazer, que é falar do meu próprio filme. O meu filme foi feito e seguiu para o mundo. E eu estava muito contente que Marcelo, porque fazer um filme é uma coisa, mas parte desse processo da feitura do filme é também divulgá-lo, é também partir em campanha, é também partir para vários estados, a participar de palestras, participar de TEDx, participar de tudo. E eu não queria fazer isso naquele momento específico da minha vida, porque eu tinha acabado de virar mãe e eu queria viver a maternidade intensamente. Então eu agradeço imensamente a Marcelo de ter pego o filme e ter corrido o Brasil divulgando esse filme, que ele tenha se tornado um objeto de estudo nas faculdades e em grupos de psicanálise e que toquem as pessoas e que tenha tido esse alcance graças a ele também, porque ele fez toda esse trabalho de divulgação, que é um trabalho extremamente importante, que na época, não só pelo contexto da minha vida, mas também pela minha timidez ou pela minha falta de desejo de fazer isso, ele, ele fez isso e eu agradeço demais a essa colaboração. São, são, são os encontros, né? O Marcelo tinha entrado aqui, não sei se ele está aí ainda. A gente pode até depois convidá-lo um pouquinho aqui para a conversa. Essa questão do cinema, Fernanda, você como cineasta, como produtora de cinema, né, principalmente no Brasil, que é bem difícil você fazer arte. Eu trabalhei com teatro muitos anos, né, quando era mais jovem, né, uns anos atrás, e a gente realmente passa por algumas coisas um pouco complicadas. Mas a arte, ela tem esse dom, né? Ela tem esse poder de tocar as pessoas. E os encontros com as obras, eles acontecem, às vezes, de maneira inusitada. Eu te contei numa ligação que fizemos, vou contar aqui como que se deu o meu encontro com o seu filme, né, sobre o qual estamos falando aqui hoje. Foi há alguns anos atrás, deve ser uma questão de 7, 8 anos, e ele estava. Eu não trabalhava com psicanálise ainda, eu não tinha muita leitura de psicanálise, e estava em exibição no Canal Brasil, se não me engano, Sim. e eu estava zapeando ali e já tinha iniciado o filme, estava uns 10 minutos de exibição, e eu assisti e eu fiquei impactado com a fala daquelas pessoas, né? E principalmente uma coisa que é muito forte no filme, que é a questão do olhar. Uma coisa que me capturou foi o olhar daquelas pessoas. Eu não vou me lembrar exatamente agora qual a cena, mas essa noite passada eu revi o filme e eu tenho a impressão de ter sido numa das primeiras aparições da Elisângela no Uhum. filme. E aquilo me capturou. E, bom, passou, né? Enfim, para assistir, como você assiste a um documentário. E agora, envolvido com psicanálise, né? Conheci o Marcelo Veras numa aula que ele nos deu em Belo Horizonte. E aí o encantamento pelo filme se deu novamente. Que É um bom. filme, como eu te disse, necessário. É um filme que
ele é tocante em vários aspectos, né? Nós estávamos aí nesse processo, interagindo com as pessoas do grupo aí, e vendo como que cada um reagia, né? Assistindo ao seu filme. E o que me toca, então, é a perguntar a você, a conversar com você, a convidá-la a nos falar, é sobre o processo, né? Como que foi esse processo de produção, né? Um período de 4 anos. Como, conte pra gente como foi esse dia a dia das filmagens, o Eu que tenho você muita história sentia. para contar, muita história para contar. Na verdade, a ideia de se fazer um projeto no hospital não partiu de mim. Marcelo Veras me apresentou essa ideia e eu visitei o hospital pela primeira vez com ele ou com, não me lembro bem com quem foi. E a minha imaturidade da época, eu era muito jovem quando eu fiz esse filme. Esse primeiro contato que eu tive no hospital psiquiátrico, eu acho que é muito diferente do que as outras pessoas sentem, mas por eu ter vivido sempre num lugar muito normatizador, onde as normas prevalecem, eu vi aquelas pessoas com uma certa ingenuidade, hoje eu percebo isso. Já na época, logo depois, eu percebi isso. Eu vi uma certa liberdade. Depois eu entendi que não era aquilo, e que aquilo era fruto de, enfim, de um sofrimento imenso daquelas pessoas de estarem ali. Mas de repente você poder ser livre desse olhar, que era o que eu pensava nessa época, foi uma questão que me atraiu profundamente para que eu seguisse esse caminho e aceitasse essa proposta de fazer esse filme. Uhum, E nós éramos uma equipe muito reduzida. Eu, Gabriel Teixeira, que era o diretor de fotografia, na época uhum, eu acho que foi um dos seus primeiros filmes, mas hoje em dia ele tem uma carreira enorme. Ele é um diretor de fotografia muito brilhante. Tinha João uhum, Tatu, que fazia o som. Na época, hoje em dia ele é diretor de fotografia também, e também seguiu uma carreira bem legal. Amanda Gracioli, que se tornou uma parceira de vários projetos, que era produtora. E só entrar lá naquele hospital pela primeira vez, assim, depois que eu tinha decidido filmar e entrar com uma câmera, foi só isso. Já começou o aprendizado. Por exemplo, eu achava que a autorização do diretor do hospital era suficiente e que eu podia simplesmente entrar lá e começar a filmar. Eu não tinha consciência de que eu tinha que enfrentar as pessoas que as pessoas que lutavam pela luta antimanicomial, uhum, as pessoas que frequentavam aquele lugar, os profissionais, e que eu tinha que ganhar confiança e mostrar que eu não queria fazer um filme sensacionalista. E eu tinha, ao mesmo tempo disso, eu tinha que vencer o meu medo de estar naquele hospital, o meu medo de estar naquele ambiente hospitalar, que de uma certa forma era muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E quando eu consegui, eu me lembro que um profissional da saúde mental, alguém me disse assim: você está mais segura aqui do que na rua, porque as pessoas aqui estão medicalizadas. É mais fácil alguma coisa acontecer com você na rua do que aqui. E ouvindo isso, eu me acalmei. Eu disse, ok, tudo bem. E, e aí eu venci esse medo e aquilo passou a ir naquele lugar, passou a ser muito atraente para mim durante aquele período. Na primeira filmagem, a gente passou um mês ou mais de um mês indo todos os dias no hospital, chegando muito cedo e saindo quando as pessoas iam para os seus aposentos dormir, entendeu? Foi uhum, realmente um trabalho de imersão forte. E isso causava em mim e na minha equipe toda um, nos trazia muitas angústias, muitas questões, muitas hesitações. A gente não sabia se estava fazendo a coisa certa.
A gente não sabia se estávamos no caminho certo e e tudo que a gente ouvia lá deles era voltava para a gente com as nossas próprias questões. Então, as idas e vindas, a gente ia numa Kombi, Hum. as idas e vindas eram de discussões, era assim, e a gente vendo o depoimento de algumas pessoas, eu posso dizer personagens, mas as pessoas que estavam Uhum. lá, os pacientes, ou não sei exatamente que terminologia seria a mais apropriada, isso nos enviava as nossas próprias questões. Então, era a mãe de alguém, ou a tia, ou eram coisas que a gente já tinha vivido e visto e que vinham à tona nas nossas emoções. Então, é um processo, eu não sei, eu não posso falar pelos outros, mas eu acho que esse documentário foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. E eu acho que alguém que as pessoas que tiveram a oportunidade de viver isso, eu não posso falar pelos outros, mas eu acho Uhum. que também viveriam dessa forma, que você não sai de lá, de um hospital, da mesma forma que você entrou. É uma mudança muito forte que houve em mim, e eu acho que houve também no resto, nas outras pessoas da equipe. E Um como que você conto, foi lidando com isso durante o período? Porque realmente me parece que traz muita angústia, né? Não sendo da área. eu via Como que como foi? um aprendizado, eu estava aprendendo, era um processo, e eu estava consciente de que eu estava aprendendo, que eu precisava aprender coisas para mudar coisas em mim. Uhum. Por exemplo, a minha relação com as pessoas mudou. Eu, antes de ir para aquele hospital, eu tinha uma relação talvez um pouco pela sedução, digamos assim. Eu pensava, o que é que essa pessoa espera que eu diga? Então eu vou dizer o que ela espera que eu diga para eu conseguir que ela me fale sobre isso. E lá não Uhum. funciona dessa forma. Você tem que ser Uhum. sincero. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tive durante todo esse processo foi aprender a ter uma palavra sincera, a tirar as minhas máscaras. E, e de uma certa forma, eu me sentia confortável naquele lugar, porque eu também podia ser frágil, eu também podia demonstrar as minhas fragilidades, eu também podia ser, não precisava seguir regras sociais normativas Uhum. e eu podia me sentir mais livre de uma certa forma, mesmo sabendo que eles não são livres, né? Não Uhum. necessariamente são livres, mas teve essa repercussão em mim. Eu me sentia bem lá, na verdade. Uhum. A gente frequentava, apesar de toda a dor, porque era doloroso, mas era uma dor necessária. E eu acho que todos os filmes que eu fiz, eu passei um pouco por isso. E, e é por isso que eu gosto tanto de fazer filmes, porque me transforma, porque eu me torno outra pessoa, porque assim eu vou evoluindo, assim, vou me conhecendo. O que é mais legal em fazer filmes, eu acho que é o autoconhecimento, é se conhecer. Uhum. Você diz uma coisa interessante, né, da sua experiência, e isso tá reproduzido no filme, né, quando se diz que você está mais segura aqui dentro, porque as pessoas estão medicadas, né? E tem, vamos chamar de personagem, eu não sei o nome dele, mas é o que ele está logo no começo, que ele fala que ele é esquizofrênico, e ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, tipo, eu não tenho medo, não sou doente mental. Ele fala alguma coisa assim, eu não sou doente mental. E às vezes eu tenho até medo de quem É, seja doente é, mental, né? E depois, mais adiante, ele está narrando para você a questão dos medicamentos, né? Que ele sim. toma alguns medicamentos e não sente nada. E A frase essa. desse, a frase desse personagem que eu mais gosto é quando ele diz assim, o nome dele é Israel. Israel. Eu, a frase de Israel que eu mais gosto é quando ele diz assim: dizem que eu sou lento, mas eu não sou lento. Eu tenho meu tempo. Eu tenho meu tempo.
e eu me apropriei dessa frase, porque eu, a gente não precisa seguir o tempo que as pessoas esperam da gente, mas respeitar o nosso tempo. É, eu aprendi que eu podia fazer isso. Essa frase realmente é marcante dele. Agora eu vou guardar o nome, não Israel. O que nos leva, né, na psicanálise, nós temos aí o tempo cronológico e o tempo lógico, né? Nós temos o tempo, né, lógico, que é o tempo de ver, o tempo de compreender e o tempo de concluir. Quando ele fala isso, remete automaticamente a isso, né? E as Eu acho personagens, que sim, por favor. esse filme, ao meu ver, é um filme de encontros. Na verdade, foi o encontro que eu tive com essas pessoas, com esses personagens. E eu acho que pra gente, para documentaristas, o que a gente gosta em fazer documentário é se abandonar ao presente. E num Uhum, ambiente psiquiátrico, a gente está muito servido do improviso. Ele é uhum, a gente está muito servido da improvisação, do imprevisto, na verdade, do imprevisto, essa palavra que eu estava procurando. uhum. O imprevisto tá lá, simplesmente as coisas acontecem. Eu É. não entro para fazer um filme com ideias pré-concebidas, ou eu não leio tanto, eu não leio sobre o livro antes, eu vou um pouco às cegas. Porque se eu ler sobre isso, eu vou buscar no filme as respostas. Eu acho que um filme tem que ser feito, um bom filme documentário, um cinema, eu falo do documentário, do cinema documental, na verdade, que é Uhum, considerado cinema, mas é um uhum. documentário. Eu acho que todos que fazem isso, todos os diretores que fazem isso são pessoas que realmente são encantadas por essa imprevisibilidade. E isso me encantava enormemente nesse processo, assim. Eu não sabia o que ia acontecer, que decisões elas iam tomar, o que é que para onde o filme ia e que caminho ele ia levar. E aí está a beleza da coisa. É diferente de um filme de cinema que é escrito já, que tem um roteiro Roteirizado, e né? que o diretor sabe aonde ele quer ir. Mas nesse caso eu entrei com uma ignorância. Eu entrei com a ignorância e eu fui descobrir o caminho e as respostas no processo. É um filme que a beleza está justamente nesse abandono. Bela palavra, abandono. Era justamente o que eu ia te perguntar, quando você traz a questão do encontro, o que está me intrigando. Como que se deu, então, o seu encontro com o livro, né, com a temática, né, com o Criamundo? Como que se deu esse encontro em você, não sendo especificamente da área, né? Por que isso acabou te atraindo? Bom, me atraiu pelas razões que eu expus Uhum, uhum, anteriormente, mas o meu primeiro encontro com isso se deu quando o Marcelo Veras, que era meu psicanalista na época, me apresentou o livro dele e o hospital. Foi uma proposta que surgiu dele, que eu fizesse um filme sobre a loucura, mas ele não determinou de jeito nenhum, interferiu artisticamente de como esse filme deveria ser feito. Eu tinha total uhum. liberdade das minhas escolhas e fui muito respeitada com relação a isso. E assim, o que eu posso dizer hoje, com, com o tempo que se passou e a maturidade, os anos de análise, é que eu vejo que as personagens que foram escolhidas e que são protagonistas da história, que é a Leonor e a Elisângela, na verdade era, elas eram eu na época, sabe? A Elisângela era tão vital, ela gritava: eu quero um trabalho, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. E era isso que eu queria. Eu tinha muito medo de não ter uma carreira, de não conseguir fazer filmes. E aí o jeito dela tão espontâneo, de uma certa forma, eu me identifiquei a esse jeito dela espontâneo, a espontaneidade dela e a, uma força vital que eu achava que ela tinha
e que causava, sabe? E naquela época talvez isso parecesse comigo. E a outra pessoa que também me marcou demais e que foi também uma escolha muito forte minha foi Leonor. E Leonor, que era uma mulher de 50 e poucos anos e que tinha muitos sonhos, mas que não tinha conseguido exatamente aquilo que ela esperava conseguir da vida dela. Então eu olhava nela e olhava o futuro que eu podia ter tido, que eu podia ter naquela época, que eu podia ter. Então eu sentia necessidade de falar com essas duas mulheres. Mas a gente frequentou esse hospital durante um mês. Na primeira filmagem, durante um mês. O Criamundo, que era parte do Hospital Juliano Moreira. É, quer dizer, que ocupava um espaço dentro do Hospital Juliano Moreira. Uhum. É, e, e no início as pessoas hesitavam um pouco se queriam falar para a Câmara. Eu tinha muito respeito, eu me preocupava demais, eu não queria ser invasiva. Eu achava que as pessoas estavam ali para, enfim, para encontrar a paz dela e de repente chega uma equipe com uma câmera. Então, Uhum. eu tomava muito cuidado de respeitar esses limites, assim, e de não interferir tanto, apesar de que só ter uma câmera lá já interfere. E, assim, eu me lembro que, eu não sei quantos integrantes tinham no Criamundo na época, eu não me lembro mais, Uhum. mas pouco a pouco as pessoas vinham para mim e diziam: será que você pode me entrevistar? Eu gostaria de ser entrevistado, eu gostaria de falar, eu gostaria de entrevistar. E isso aconteceu também com Leonor, porque eu sentia que ela não queria e não se sentia confortável, porque ela não queria ser entrevistada. Então eu nem propus a ela. E teve um dia que ela me chamou e ela falou: eu quero contar, eu quero começar a falar. E aí foram uma sucessão de entrevistas. Eu tenho muitas horas de entrevistas com Leonor, muitas horas, muitas horas. E ela gostava de Uhum. falar, eu gostava de ouvi-la. E essa escuta, eu acho que de uma certa forma também a ajudava, assim. É, ela se sentia ouvida e para mim, e para mim o fato dela ter aceitado participar do filme foi bem gratificante, assim, na época, porque eu achava ela bem interessante. É como eu coloquei na introdução, quando eu estava escrevendo a introdução, essas, vamos chamar de personagens mesmo, a gente, durante a exibição do filme, a gente se torna íntimo dessas pessoas como espectador, né? E fica imaginando você, então, que conviveu com o Leonor, né, que conviveu com a Elisângela, a gente vê nitidamente na Elisângela a evolução, né, da forma como ela aparece primeiro no filme, a forma que termina o filme, e até comentei com você na nossa conversa, né, a respeito da cena das duas ali fazendo o artesanato, né, fazendo o crochê e Uhum. passando a linha na agulha. Eu tinha proposto na conversa com você que não falaria lacanês e não abordaria muito isso, mas isso é muito Eu acho o que nó, né? O talvez laço, seja né? interessante para as pessoas que estão assistindo, porque são pessoas dessa área, eu acho a maioria. Aqui nós estamos com várias pessoas da área e da não área, então eu vou evitar um pouquinho, mas é essa questão do laço, né? Essa questão do nó, da amarração que termina. Eu acho aquela cena plasticamente belíssima. O seu é Gabriel, não é o nome dele que você disse? Diretor de Sim, fotografia, né? Conseguiu pegar até o buraquinho exato da agulha, por onde a linha passa, né? Ou seja, por onde passa a amarração, vamos dizer assim. E o filme encerra é, com essa cena, acho que é a última cena das duas, né? Me uhum, corrija se eu estiver errado. E parte depois para aquela cena de Elisângela com a filha na festa do Bonfim, né? Que a menina, sim. como a gente percebe, o crescimento da própria filha dela, né? Ela parece. Na verdade, o que que eu posso dizer? O que eu acho mais curioso e mais interessante
no filme é escutar a interpretação dos outros, que vai Uhum, além da minha interpretação. Eu fiz um filme e é uma matéria viva que as pessoas se apropriam e interpretam como querem aquilo. uhum. E eu escuto comentários muito mais interessantes do que eu havia pensado sobre uma determinada cena, do que de pessoas, de espectadores ou de críticos. É muito Uhum. legal ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre a sua obra. E isso me deixa extremamente feliz de ver que o filme teve a capacidade de ter essas nuances, né, essas várias camadas de interpretação que as pessoas vão interpretar a partir das próprias bagagens delas. E às vezes não é nem o que você pensou, como você disse, né? O Bergman falava um pouco disso, né? Às vezes a gente faz uma cena e era só a cena, a gente não quis dizer nada com ela, né? No Beleza É, Americana tem o exemplo da sacola, né? Que o menino fica filmando a sacola, e ele fala, não, é só uma sacola voando, ela não quer dizer muita coisa, né? Mas tem depende do gente que me olhar do outro, né? pergunta, tem gente que me pergunta o que que você quis dizer com esse filme. É frequente essa pergunta, mas eu falo Uhum, imagino. brincando, eu falo de brincadeira, assim. Eu não quis dizer nada. Eu fiz um filme, eu não gosto de usar a palavra, eu dei a palavra. Não, eu recolhi a palavra daquelas pessoas. Eu recolhi Uhum, essas palavras, eu recolhi esses depoimentos. E eu acho que eu adoro fazer um filme de entrevistas, porque na entrevista a gente vê as nuances. A gente vê as nuances, a gente vê as hesitações, a gente vê as mãos, a gente vê o timbre da voz que muda, a gente vê a emoção uhum, como chega. É muito diferente, por exemplo, assim, quando eu vou editar um filme, eu tô com a transcrição na mão. Mas é impossível fazer um filme a partir das transcrições, porque eu preciso de ver a forma como essas pessoas falaram e se expressaram. Porque é muito mais interessante, às vezes, o silêncio e o não dito do que o do que eu dito. dito. E o silêncio, às vezes, é muito mais rico do Uhum, que a palavra em si. E na transcrição eu não tenho esse silêncio. perfeito. Deixa eu dar uma voz, então, a algumas pessoas que estão aqui. Passa muito rapidinho, mas a Tatiana Russo de Campos, boa noite, Tatiana, sempre aí nos acompanhando. Ela fala do Israel. Ela diz: Este rapaz, o esquizofrênico, ainda que medicado, tem o discurso dele bem organizado, eu diria até sofisticado. E Mas sofisticado todos que e estão ali, consciente de é, si. Pode falar, por favor. na verdade, eu acho que todos que eu entrevistei, eles eram muito lúcidos sobre as questões deles, sobre as questões psiquiátricas que Uhum. eles viviam. Eles tinham uma lucidez incrível. Na verdade, eles têm uma porosidade. Eu não acho que haja muito a diferença entre o, uma pessoa que sofre um distúrbio psiquiátrico para Uhum. uma pessoa que não sofre um distúrbio psiquiátrico. Eu Uhum. acho que estamos muito próximos, na verdade. Então, eles têm um discurso lúcido, extremamente Lúcido. lúcido, Uhum. e eu percebo que eles tinham também uma porosidade muito grande do mundo, assim, do que acontece. Eles percebem muito mais, é muito mais aguçado. Eu sentia que eles tinham sempre razão, no fundo, entendeu? Era isso que eu ia te E dizer, a questão da psicose, né, da loucura, é diz que é o consciente a céu aberto, né? Porque, como você disse no começo, eles são verdadeiros, né? Eles falam mesmo e têm um discurso lúcido e fluido, bastante fluido, sabe? é, Você aprende muito com eles, na verdade. eu não gosto muito de dizer com eles como se eles fossem uma diferente Sim, da gente. Nós somos eu ia seres. complementar, né? Eu ia complementar justamente com Tá. isso, mas por favor. Não, então pode complementar.
Não, eu ia dizer assim, a gente diz com eles, né, como se eles fossem, como você disse aí, né, diferenciados, mas não, né? Mas continue seu raciocínio. É, é isso. O que eu posso dizer é que eu me realizo realizando filmes. As pessoas que eu filmei, eu os considero enormemente. Eu os admiro. Uhum, Para uhum, fazer para fazer bem esse filme, eu tinha que ter certeza que a certeza eu não podia ter, mas eu queria tomava cuidados para que a gente não fosse nocivo a essas pessoas. Então a gente estava sempre em contato com a equipe mesmo do hospital, os psiquiatras, os psicanalistas que, que acompanhavam, e eu dizia, será que a gente pode filmar? Será que a gente não está porque a gente está ali, ele está se comportando dessa forma? Será que é o momento certo? Então eram perguntas que passavam pela gente o tempo inteiro, assim. uhum. Existem cenas, estou vendo alguns comentários aqui, já vou passar para a Fernanda, tá, gente? Existem algumas cenas no filme, né, que são marcantes, e uma que ficou para mim, né, então vou pegar a interpretação de espectador, é aquela cena onde eles vão cantando o hino nacional, Hum, e uma frase da Elisângela que me marcou: nós somos loucos uns pelos outros. Eu acho isso. isso uma maravilha. Assim, e ela Essa, pega, tá emocionada, abraçando, assim, né? E tem um que pede, ele pergunta para você, isso é uma câmera? Eu posso falar algo assim, né? E todos ali é, envolvidos começam a cantar e aí ela fala assim, somos loucos uns pelos outros. Isso me capturou também, eu achei isso uma maravilha. na E verdade, essa mesmo como a primeira gente... cena, essa cena específica a que você se refere, foi a cena número um. Foi o dia um. O Ah, dia que um, interessante. a gente tinha autorização de filmar no hospital, mas eu não sabia em que termos Hum, a gente tinha essa autorização. hum, E então a gente simplesmente andou pelo hospital e a nossa um misto de curiosidade e espanto e até encantamento nos levou a essa ala onde essas pessoas começaram a cantar o hino nacional e se uhum, reunir através da câmera. Eu me lembro que nesse dia até tinha uma outra produtora que estava comigo. Não foi a produtora Amanda Gracioli, que me acompanhou durante todo o uhum, processo. uhum, E no dia seguinte ela disse: Ah, eu não quero mais fazer parte, eu não quero mais estar lá, isso está me fazendo muito mal. uhum, Aí depois eu encontrei a Amanda Gracioli, que foi minha parceira e que me ajudava enormemente e que ela tinha uma humanidade muito grande e ela conseguia com um coração muito aberto a mostrar que o que a gente queria não era fazer um filme de denúncia, não era fazer um uhum, filme para denunciar um sistema. É lógico que esse filme é de uma certa forma político, porque eu acho que recolher as palavras das pessoas em um ambiente hospitalar, pessoas que são excluídas, que a sociedade não quer ver. Eu acho que isso só em si já é um movimento, já é político em si. claro. Mas a minha intenção nunca foi denunciar aquilo ou mostrar as mazelas de um hospital. Não, o que eu queria era a palavra, a singularidade, era a escuta, era o encontro, era a surpresa, era o imprevisto. Era isso que me atraía no filme. Era isso que eu achava bonito. Eu queria, eu queria simplesmente me deixar surpreender. E também eu posso dizer que eu queria me curar, porque fazer um filme me permite ir para perto dos outros, digamos, sabe? Uhum, Para fazer um filme
me permite que eu faça os meus nós, como a Elisângela e Leonor fizeram os dela, Uhum. aquela cena representativa, né, do final a que você se referiu. Mas para Uhum. mim a feitura de um filme é também que eu possa construir os meus nós, é a forma como eu consigo estar e viver e encontrar um sentido para minha vida. Bonito Eu isso. agradeço a Carolina Costa. Ela me Uhum. disse: Fernanda, seu filme me tocou profundamente. Eu fico feliz de ouvir isso, de ler isso, porque eu gosto de saber que esse filme teve essa capacidade. Vamos ver aqui, né, porque vai passando rápido, gente. Então vocês me desculpem se eu não passar tudo para a Fernanda. É um pouco inevitável, Fernanda, a gente falar do desfecho, né? E aqui te pedem para falar do desfecho da Leonor, né? Quero saber da Fernanda como chegou a ela a notícia da morte. Eu Não sei se é um assunto. eu acho que isso talvez seja um dos motivos pelo qual, um dos motivos pelos quais eu não quis fazer parte assim dessa campanha do filme, de divulgar o filme. Enfim, eu não encontrei forças para isso. Uhum, Leonor morreu, ela se matou, ela se suicidou, ela se, é, ela se entregou ao vazio. É a frase que está lá no final, que é uma frase uhum, uhum, que, enfim, ela morreu no dia em que meu filho, meu primeiro filho, nascia. Eu estava na maternidade e eu me lembro do cuidado que Marcelo Veras teve. Por coincidência, ele estava em Paris quando isso. Ele estava em trânsito. uhum, E quando ele chegou, ele recebeu a notícia. Ele chegou, ele estava sem contato, ele estava no avião. Ele recebeu a notícia. E, e eu estava no hospital e ele, enfim, na maternidade. E, eu me lembro que ele teve o cuidado de pedir para que as pessoas não divulgassem isso nas redes sociais enquanto ele não me falasse pessoalmente o que tinha acontecido. uhum. E, ele foi na minha casa e ele falou para mim pessoalmente o que tinha acontecido. Eu me lembro que ele ligou para meu marido e ele perguntou para ele se ele podia falar. Uhum. É, e, e foi assim. Aí, de repente, eu me vejo de um lado com a morte de uma pessoa que eu considerava uma amiga já, que eu tinha uma relação de anos já, que era uma amiga minha e que é, eu fiz um filme sobre, sobre ela, usando as palavras dela, e ao mesmo tempo eu tinha a, um bebê que era a vida, que representava a vida. Então, de uma certa forma, eu acho que eu me afastei de toda essa campanha de divulgação do filme, porque esse filme me remetia à morte e eu queria cuidar daquele ser recém-nascido que era tão frágil, que nasceu com 2,2 kg e que eu precisava viver a vida em si. Mas é lógico que eu me perguntei, será que interferiu? Será que o filme interferiu no suicídio de Leonor? Eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso, eu não tenho como dizer isso. Eu prefiro acreditar que não. Eu Uhum. prefiro acreditar que o filme deu 5 anos de vida a Leonor, porque ela tinha vontade de fazer o filme, ela tinha vontade, ela me esperava a cada. Eu morava, bom, eu moro na França e eu filmava sempre em Salvador e todos os anos eu ia e eu continuava filmando. Então ela estava sempre à minha espera, Uhum. o que que ela ia fazer, o que que ela ia falar. E, 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 então eu acho que esse tempo em que ela me esperava talvez tenha dado a ela, é o que eu gosto de acreditar, Uhum. tenha dado a ela é, uns anos de vida.
Mas isso aí eu não tenho como saber. Eu também não sou psiquiatra, não posso julgar, não posso fazer um parecer sobre isso. Mas foi uma dor imensa, foi uma dor enorme. Eu Imagino. sofri enormemente com essa decisão que ela tomou. É, é engraçado porque no livro A Morte de Cis, de Marcelo, ele conta que Leonor deu uma carta de despedida a ele, que é uma que É era um um quadro que ele quadro. recebeu Uhum, da gata dela, Maria Jasmine, que eu tive a oportunidade de conhecer e acariciar. uhum. E eu posso dizer que ela também me deu já que ele pôde interpretar assim, eu também posso dizer que eu recebi também uma carta de despedida dela, porque quando a gente se viu pela última vez, ela me entregou um quadro dela, em que ela era em que tinha uma mãe, era um corpo só, uma mãe e um filho Uhum. grudados. Talvez essa tenha sido a despedida dela também para mim. Eu tinha uma ligação forte com ela, e eu sei que ela gostava de mim e eu gostava muito dela. A gente se via fora das câmeras, a gente se via para bater papo, para tomar um café, para. Enfim, ela se tornou minha amiga. Sua É uma amiga. pessoa que eu respeito e que admiro imensamente. Por isso que eu fiquei meio com receio de te passar a pergunta, né? Não, eu Mas acho que a gente está aqui para isso. a Pode gente tem ir. que falar, né? E é uma coisa interessante, eu não sei quem comentou aí a cena onde ela canta o amor, né? A música O Amor, belíssimamente, aquela música eu acho maravilhosa. Ressuscita-me, né? Ela clama e ressuscita. Talvez tivesse sido um pedido de socorro, né? Um pedido. E aí ela joga É, água é. na Ela, pessoa que depois está ela xinga a passando. pessoa que está passando. Na verdade, era interessante porque quando a gente começou a filmar, eu colocava muitas dúvidas se Leonor realmente tinha um problema psiquiátrico. Porque eu não conseguia entender que ela tinha um problema psiquiátrico. Como eu não sou uma profissional da saúde mental, não estudo sobre isso. Eu acho que no filme dá pra ver que muita gente vê o filme e confunde, acha que ela faz parte da equipe do filme. Uhum. E esse foi um sentimento que eu senti também quando eu comecei a filmar, e que a equipe toda sentia também. O que que ela tá fazendo Uhum. aqui, entendeu? Então, essa leitura que as pessoas fazem foi a leitura que a gente fez também. A gente não sabia, é, o que que realmente tinha. Mas aí, ao passar do tempo, se tornou muito evidente. Uhum. Vamos ver aqui, Carolina Costa. Outro momento é a consciência de Leonor sobre seu lugar no mundo, sobre toda a sua dificuldade de estar nele. Pode estar se referindo, penso eu, Carolina, a duas cenas em específico. A cena da máscara, onde ela fala até em espanhol, Eu acho que e tem uma talvez seja cena a cena a final, a última vez que eu a vi, final, a ou última a vez que eu cena filmei final. ela, Uhum. em que ela fala das câmeras, em que É, ela fala com muita lucidez o que ela sentia, com muita clareza e sem estar em um momento sei lá, ela estava no momento que eu via como um equilíbrio e ela falava o que ela via e o que ela sentia de uma maneira muito extremamente escrita. lúcida. E Uhum. logo depois, assim, digamos, eu acho que deve ter sido um mês e meio depois dessa cena, foi quando ela se matou. Marcos Santos diz: excelente, Fernanda. Diversas formas de arte desfazem os nossos nós, né, as amarrações. Muitos comentários aqui. Realmente achei no início que a Leonor fosse da equipe. Muita gente acha. Né? A Tatiana também, a Tatiana cita aqui o Ressuscita-me. Sim, dessa cena final, muito lúcida, realmente. É a questão da pulsão escópica, né? Ela tinha muito isso. Eu acho muito bonita também a cena dela com o Merchan, né?
marchando, quando ela está mostrando os quadros, né? E ela E aí ela, desce aquela escadaria, ela desce aquela escada, em que tem muitos quadros na parede e, e que na verdade ela não pode tocar, é o mundo que ela não pôde é pertencer. perfeito. Eu Uhum, acho que é, ela desce ali, eu acho essa cena muito triste, na verdade. uhum, É muito, assim, significativa sobre ela, né? uhum. Eram os sonhos dela, que eram impossíveis de serem atingidos, digamos assim. Muito bom. Pode falar. Eu tô sem Vamos ler o aqui. óculos aqui, vamos ver aqui, mas sim, dessa, acho que é esse, né? Não sei o que está passando. Eu não ponho o óculos para fazer a live, porque senão dá reflexo. A É, Eleonor, que para mim era uma das mais elaboradas, foi a que sucumbiu. Tinha tanta consciência de si e de todo que não aguentou, ou aguentou até muito, nos diz a Tatiana. isso. Muito bem. Fernanda, caminhando aqui para o nosso finalzinho, a gente poderia ficar falando horas e horas, né? Como imagino que tenha Eu horas vou te dizer para que é a minha você. primeira live, mas eu tô gostando bastante de Ah, tá participar confortável? Então disso. tá bom, Eu que vou bom. querer fazer outras lives Claro. agora. Eu tava Aí eu tremendo vou. de medo. Meu marido não tava me aguentando. Eu passei o dia estressada. Tava todo mundo já não me aguentava mais. E Ah, eu tô curtindo. Na verdade, é uma coisa que eu tô aprendendo, a lidar com que meu trabalho não seja um sofrimento. uhum, Na verdade, o uhum. meu trabalho, muitas vezes, ele pode ser uma fonte de sofrimento, porque eu tomo isso com muita responsabilidade, mas o que eu estou trabalhando em análise é justamente me divertir com isso. Foi isso. Eu até, Uhum, é, eu assisti recentemente um café filosófico do Cláudio Tebas, que é um palhaço. Não sei uhum, se uhum. vocês conhecem. Sim, sim. E ele introduz a fala dele contando o quanto ele está nervoso de estar ali. Eu achei uma forma muito bonita e honesta de começar a fala dele. E eu acho ele muito potente. Eu li o livro dele recentemente, o livro que ele escreveu com o Christian Uhum, Dunker, O Palhaço e uhum. O Psicanalista e o Palhaço, não importa o que vem primeiro. É, Também não me recordo. e Eu não, acho que é o palhaço e o psicanalista. Também é o caso. aí eu tô encantada um pouco pela questão da palhaçaria, porque eu acho que vai me ajudar bastante a me levar menos a sério, assim. Uhum, E aqui uhum. essas trocas e o trabalho em si não seja tão doloroso no antes. Porque quando acontece em si, eu tenho muito prazer, eu tô tendo muito prazer em falar aqui com Que vocês, pra falar a bom! verdade. Eu fico muito feliz com isso. Que foi a ideia quando ela surgiu, era que a gente tivesse esse bate-papo mesmo, com a sua visão, né? Quando você disse, acho que você escreveu um artigo, né? Que você publicou, que você reencontrou com seu filme agora, 8 anos depois, né? Eu não via nem o filme, e eu Você não atribuo isso via o à filme, morte de né? Leonor. E agora você se sente à vontade, né? Até para, por que não dizer, para se apropriar da sua obra, né? É Nos isso. fale, nos fale então de algum dos seus outros trabalhos, né? Estamos aqui falando da loucura de Eu nós, tenho mas muitos como você tem trabalhos, muitos muitas trabalhos, ideias. Na verdade, eu saio de um momento especial da minha vida em hum, que meus filhos eram muito pequenos, então, e eu estava curtindo, não era difícil para mim, eu não vivi isso de uma maneira dolorosa. Eu estava realmente curtindo ser mãe, ser só mãe, digamos. hum, Ser só mãe não, ser hum, mãe, ser mas mãe. não exercer Uhum, outro papel a não ser esse. E isso já faz alguns anos, porque meus filhos estão crescidinhos. Alguns anos atrás, eu eu percebi que estava me fazendo falta voltar a ser alguém além de mãe. uhum, E daí, a partir daí, eu decidi que eu queria
queria conversar com pessoas que tivessem desejos fortes, que fossem seres desejantes, que fossem capazes de desejar um monte de coisas. E eu estou fazendo um programa de entrevistas, em que eu entrevisto pessoas com esse perfil, que estão em contato com os próprios desejos. Eu queria me inspirar delas para encontrar o meu próprio, para me reconectar com os meus desejos. E é isso que está acontecendo. Eu já entrevistei algumas pessoas. Eu vou entrevistar o Christian Dunker, que vai lançar o livro em Paris no dia 31 de maio. Estou super feliz com essa entrevista. Estou me sentindo bastante feliz mesmo, não tem outra palavra, Ele, de poder ele conversar vai com alguém. lançar, ele vai lançar. E é o Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, né? É, 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 né? Fantástico o livro dele. Foi traduzido agora para o francês, né? é, Interessante. Uhum. é. Eu vi alguma coisa dele divulgando que estaria aí em Paris. Não sei exatamente o que. Não me lembro aqui agora exatamente o que. Bom, então me permita dizer que se você está querendo entrar em contato com pessoas desejantes, você veio ao lugar certo. Aqui na SPO a gente faz essa conexão, assim, né? A sociedade somos nós, né? Então estamos todos movidos aí pelo nosso desejo, né? Pelo desejo de psicanálise, pelo desejo de cinema, pelo desejo de casar as duas as duas áreas, né? E o nosso próximo passo, então, nesses nossos projetos acontece da seguinte forma: as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que quiserem entrar em trabalho, elas vão produzir alguma coisa a respeito, então, nesse ponto do seu filme. Então, vai ser uma oportunidade que você terá para ouvir aí as outras interpretações, né? As outras visões do seu É, filme, né? que E bom, dessa vou vez de uma adorar. maneira que ótimo. Dessa vez de uma maneira singular também, porque vamos estar falando para a autora, vamos dizer assim, né? Do material, o que é É. bem interessante. Eu, Eu como gostaria muito esse. que o meu filme passasse em alguma plataforma de streaming, até para que possibilitasse que eu fizesse outros filmes também. Uhum, E eu estou tentando fazer com que isso aconteça. Então, se tiver alguém que se interesse pelo filme da MUBI, Netflix ou alguma plataforma legal, que uhum. esteja me escutando, é isso Vamos que a lá, gente quer. Que pessoal. eles Vamos atinjam, lá. que ele Uhum. atinja ainda mais pessoas. Com certeza, isso vai ser uma missão. Eu já tinha colocado essa missão, como eu te falei né, no WhatsApp. Vamos fazer com que ele alcance aí o maior, né, uma plataforma. Isso aí não deve, não deve ser impossível, né? Nada é impossível quando a gente tem desejo, né? Basta ter um desejo e a gente consegue, né? Isso. Então, Fernanda, olha, a gente encaminhando já para o nosso final, até pelo próprio tempo do Instagram. Como eu disse, a gente poderia falar horas e horas. Você me lembrou agora no final, eu ia deixar uma frase aqui para o final, mas você me lembrou uma outra. O James Baldwin, ele dizia que os artistas estão aqui para perturbar a paz, né? Então, num caso assim, para você mexer, para você chacoalhar estruturas, para você provocar pensamento, para você provocar mudança de paradigma. Eu continuo dizendo o que eu te falei, o que disse no início, o seu filme ele se torna necessário quando ele perturba algumas coisas, mas ele nos chacoalha, ele nos tira de um lugar confortável, ele incomoda num ponto como aquele grito lá do início do filme está incomodando as pessoas. Então ele nos faz ver uma, uma questão séria como a questão da loucura, da psicose, né? Como uma coisa próxima, como uma coisa que está aqui. E aí me lembra também do Darian Leader, que tem uma frase no último, num livro dele que chama O que é a Loucura, onde ele diz
que a gente precisa um pouco é, desestigmatizar essa questão da loucura, por exemplo, que até o próprio cinema traz, né? Ele cita dois filmes, ele cita o Garota Interrompida e ele cita Um Estranho no Ninho, que a loucura é essa coisa que precisa ser encarcerada, né? Como o Isso. Foucault coloca isso, né, no início da história da loucura, a nau dos loucos, né? Eles eram colocados em naus e eram despachados para outro lugar. E aí ele diz o seguinte: as pessoas podem ser loucas sem ficarem loucas e Uhum. levar vidas perfeitamente normais. Então isso pega, né? Isso captura o ser louco sem ficar louco, né? É, Então acho que a na loucura. verdade, eu acho que eu me interesso, me interessei por esse filme, voltando à questão inicial, se eu pensar Uhum, bem, justamente pela minha própria fragilidade, porque eu sou um ser que hesita, entendeu? Tem uma música francesa, é, J'aime les gens qui doutent. É, eu gosto das pessoas que hesitam, que se uhum, colocam em uhum. questão, que não têm certezas, E que não são tem certeza. frágeis. Então, a Uhum, minha própria fragilidade foi aonde eu. Foi a partir daí. Foi a partir daí que surgiu, talvez, o interesse real por esse filme, para estar em contato com ela. uhum, Talvez mesmo por identificação, sabe? Eu tinha medo de. Eu tinha medo de entrar naquele hospital e que não me deixassem sair, sabe? Eu tinha medo de enlouquecer, digamos assim. Então, para confrontar isso, para você estar. Para eu confrontar esses medos e para a gente ver o mundo de uma perspectiva, de outros tipos de perspectivas que eu não estava habituada a ver, uhum. foi por essa razão que eu decidi fazer esse filme. Que eu decidi fazer análise, na verdade, que eu entrei nisso, que eu me envolvi com para compreender a alma humana, sabe? Eu precisava para me compreender através dessas pessoas que eu escutava. Eu acho que esse foi. E eu acho que não só eu, acho que se a minha equipe topou estar lá, essas pessoas que eu citei, eu Uhum. acho que eles também estavam nessa busca. Não é à toa que alguém vai a um hospital psiquiátrico. Eu acho que Realmente. um hospital psiquiátrico, você tem que ter alguma questão para estar lá. Eu acho que. Ou ir para suportar estar lá. Nath Estevam, então te diz, continue sem hesitar. Você desejante brinda o mundo com a sua arte. Parabéns. Que lindo! Muito obrigada, Nath. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim foi uma etapa falar assim sobre o filme. Para mim foi uma etapa que eu consegui, um obstáculo que eu consegui passar, digamos. Então E eu eu estou fico bastante muito feliz contente. de ter proporcionado isso de alguma forma, de ter Hum. feito parte disso. É, de uma certa forma fazer parte da história do seu filme, né? Com esse desejo aí de levá-lo ao número máximo de pessoas. E por que não dizer tirá-lo do ciclo, né, das escolas de psicologia, de psicanálise, levá-lo aí para um público mais amplo, para que eles possam ser tocados por essas pessoas, para que eles possam conhecer Leonor, Elisângela, Israel, para que eles possam tirar as suas conclusões e as suas interpretações, como você coloca, né? E Fico muito também feliz. a loucura é muito estigmatizada, né? As Exato. pessoas têm muito preconceito sobre o que é a loucura, como se fosse um ser muito diferente da gente. É o quebrar E no filme, essa estigmação, né? Esse estereótipo, não sei como colocar. é, Você ia dizer alguma coisa? Desculpe. é isso. Eu estou aberta aqui às questões, se alguém quiser perguntar.
Quem que é? Eu Ah, não sei se o Marcelo estava por aí, se ele estiver por aí ainda quiser dar uma palavrinha dá conosco, eu para não ver quem é consigo que está na ver. live? Tava Eu dando não para sei ver que como é a minha entrou, né? primeira. Tem um númerozinho lá em cima. Se você clicar, você consegue ver. Aqui tem o 8. Vamos ver aqui. Marcos, Tatiana, Carolina, Nath. Não, Marcelo não. Doutora Bárbara. Nós temos 8 pessoas. Mas ele Mas tivemos estava aqui com a gente. sim, ele estava aqui com a gente. Agradeço muito também o Marcelo Veras pela ponte que ele fez, né? Nós estamos aqui conversando porque ele nos enlaçou, vamos dizer assim, né? O laço, né? E é assim. E a psicanálise, tem como a arte também, ela se faz assim, ela se faz com amigos, né? Ela fica melhor quando a gente faz com pessoas bacanas, pessoas abertas. Te agradeço assim imensamente por ter aceito o convite. Fico muito feliz que tenha sido prazeroso para você. E a gente vai fazer da seguinte forma: vamos marcar um segundo momento, né, onde aí as pessoas vão poder se colocar em trabalho e falar o que elas pensam sobre o filme, né, um olhar psicanalítico, e assim a gente se coloca em trabalho. Né? Um último comentário. Perfeito. Um último comentário que me aparece, ó, live muito pertinente, quanto mais em maio, que é o mês da luta antimanicomial. É, realmente, bem lembrado. Quebrar paradigmas para criar novos caminhos. É Né? a Tice. É uma pessoa muito importante para mim. Eu e ela sabemos por quê, mas eu vou guardar o mistério. Muito bom. Fique o mistério pairando no ar. A live vai ficar disponível aqui no meu perfil, tá? No perfil da SPO, no perfil da Fernanda. Né? Vocês podem ver, rever esse momento aí que ficou marcante, entrou para mim a história também, com certeza, sem sombra de dúvidas. E vamos marcar, tá? Vocês fiquem atentos ao nosso grupo de WhatsApp, as pessoas que podem mandar direct aí, quem quiser o link do grupo, do ramo de cinema, e assim que a próxima atividade estiver marcada, a gente comunica a vocês. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Muito. Obrigada a você e a todos que escutaram e participaram da live, ou que deram uma espiadinha. Eu acho que o horário 7 horas da noite no Brasil talvez tenha sido complicado, né? Mas ao mesmo tempo, aqui já são 1h14 da 1 manhã. e 14, são 5 Então horas acho que diferentes. são 5 horas. Muitas pessoas sinalizaram, podem estar assistindo a gravação aí, que tinham aula, né, que tinham alguma coisa, algum outro compromisso, mas que assistiriam a gravação. Então, a vocês que estão assistindo a gravação também, meu muito obrigado. Né? Fiquem atentos e teremos mais em breve. Tá bom? Boa noite, Fernando. Obrigada, obrigada a todos. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.